Bom, pessoal, então vamos falar hoje da quantidade de calor sensível, né? Aquele calor que vai variar a temperatura. Então a gente viu nas aulas passadas que a quantidade de calor que a gente vendo pela letra Q é igual, né? É a causadora da variação de temperatura. E aí vai ter uma propriedade que vai se opor a essa variação de temperatura, que é a capacidade térmica. Só que aí a gente viu que a capacidade térmica ela é uma propriedade extensiva, ela varia com a quantidade de matéria que a gente pega. E seria mais interessante a gente ter uma propriedade intensiva, né? Que seja específica para cada substância, para a gente conseguir tabelar. Então a gente fez o quê? A gente pegou a capacidade térmica, é uma propriedade extensiva, dividiu pela massa, que é uma propriedade extensiva, a gente obteve uma propriedade intensiva, que é o Czinho, que a gente chama de calor específico. Se a gente ajeitar essa equação, a gente vai ver que a capacidade térmica, então, vai ser igual a massa vezes esse Czinho, esse calor específico, que é específico para cada substância. A gente viu uma tabela na aula passada. Então, a capacidade térmica, ou seja, a inércia térmica, a tendência que um corpo tem, aquela propriedade que se opõe à variação de temperatura, ela é diretamente proporcional à massa e diretamente proporcional a esse calor específico. Então, quanto maior a massa de uma substância, maior a capacidade térmica, mais difícil, mais calor eu vou ter que fornecer para ela variar a temperatura. E quanto maior o calor específico, maior a capacidade térmica, mais difícil ela vai mudar a temperatura também, né? Então foi isso que a gente viu na aula passada. A gente viu uma tabela com vários calores específicos. Vimos que a água tem um calor específico grande, né? Então ela é uma substância que precisa de muito calor para variar a temperatura. Mas aí a gente consegue juntar essas duas equações numa só. Se a gente substituir esse C aqui por esse C aqui, a gente obtém, acho que a equação mais famosa da calorimetria, né? Que é MC delta θ. Então, todas essas informações eu coloquei numa única equação. Essa daqui é a equação chamada de equação fundamental da calorimetria. Eu acho que 6 provavelmente a maioria já conhecia. Então, a quantidade de calor fornecida é igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Lembrando que esse Δθ é a temperatura final menos a temperatura inicial. Bom, então todas as informações que eu falei aqui antes estão contidas nessa equação. Então, o calor fornecido ele é responsável pela variação de temperatura. O que vai se opor a essa variação de temperatura? Esse termo aqui, massa vezes calor específico, que é a capacidade térmica. Então, quanto maior a massa, a gente precisa de mais calor, e quanto maior o calor específico, a gente precisa de mais calor para variar a temperatura. Tudo bem?
Então a gente vai trabalhar um pouco com essa equação que não é muito complicado de fazer. Vamos lá então. Bom, então a massa de um fragmento de metal é de massa 200 gramas, tem seu e seu calor específico vale 0,94 calorias por grama vezes grau Celsius. Essa é a unidade de calor específico, né? A gente já discutiu na aula passada. Qual a quantidade de calor que é preciso fornecer a um fragmento para levar sua temperatura de 20 para 80? Então, é só um exercício de aplicação direta da fórmula, né? Nada muito complicado. Então, essa equação aqui, que é uma das equações mais importantes de vocês guardarem. Ainda bem que ela não é muito difícil, né? Então, vamos lá. A gente tem a massa, que é 200 gramas. O calor específico, que é 0,094 calorias vezes gramas vezes graus Celsius. E ele foi de 20 até 80 graus Celsius. Bom, ele quer a quantidade de calor, que é o Qzão. Ele quer a quantidade de calor, que é o Qzão. Então é só jogar aqui na equação. E no final, as fórmulas elas vão ter que dar, as unidades vão ter que se cancelar e vai ter que sobrar só a caloria, né? Porque o que mede o calor é caloria ou joule. Então vamos ver se vai dar certo. A gente tem que se acostumar a ir mexendo com as unidades. Então, quantidade de calor vai ser igual a massa, que é a massa aqui, ó, que é 200 gramas. Que multiplica o calor específico. Ele deu aqui 0,094 caloria por grama vezes grau Celsius. E a variação de temperatura. A temperatura final, que é 80 graus Celsius, menos a temperatura inicial, que é 20 graus Celsius. Bom, só coloquei aqui por extenso para ficar mais didático, mas dá para fazer essa conta de cabeça, né? Poderia fazer direto. Eu só coloquei aqui para mostrar para vocês. 80 menos 20 graus Celsius dá quanto? 60 graus Celsius, né? Bom, vamos ver se as unidades se cancelam e sobra só a caloria. Então, esse grama aqui cancela com esse grama aqui. Esse grau Celsius aqui cancela com esse grau Celsius aqui. E sobra só caloria. Então, no final, eu vou obter uma quantidade de calor em caloria. Certo? Poderia ser em joule. Se o calor específico tivesse aqui em joule, quilograma por Kelvin. Poderia. Então tem que prestar atenção nas unidades. Mas no final, as unidades que mais vão ser usadas vão ser essas mesmas. Então vamos. Então a quantidade de calor vai ser igual a 200 vezes 0,94 vezes 60 calorias, né? Não precisa ficar carregando as unidades, pode colocar no final, mas eu só estou mostrando aqui para vocês
fazendo aqui uma análise das unidades para vocês verem, mas na hora da conta, né, às vezes fica muito poluído ficar escrevendo grama, caloria. Pode escrever só os números, não tem problema não. Desde que você tenha certeza qual unidade que vai sair no final, né? Desde que você tenha certeza que vai dar certo, que tá tudo no mesmo sistema de unidades. Quanto que dá essa conta? Vamos fazer a conta, né? Aqui a gente tem 2 vezes 100. Como que eu faria essa conta de maneira rápida? Vezes 0,94 vezes 6 vezes 10. Então 100 vezes 10 é 1000, né? Quanto que é 1000 vezes... Vou fazer aqui do lado. 1000 vezes 0,094. Não é andar a vírgula 3 casas para a direita? Então vai ficar 94. Então eu fiz aqui 1000, certo? Peguei esse. Por que eu tô fazendo isso? Para fazer a conta mais rápido, né? Peguei esse, multipliquei com esse, deu 1000. Depois multipliquei com esse. 1000 vezes esse, que eu fiz aqui, ó. Deu 94. Então, no final, a gente vai ter 2 vezes 94 vezes 6. É a mesma coisa que 12 vezes 94, né? Que é 6 vezes 2 é 12. Aí falta fazer o vezes 94. Eu vou fazer aqui que eu não... 8... 18... 0... 4, 9... Isso vai dar 8... 12 vai 1... 11. Isso daqui vai ser igual a 1128 calorias. Então ele precisou fornecer 1128 calorias para ele variar de 20 para 80 graus Celsius. Certo? Então é basicamente isso, né? Não é uma equação muito difícil de ser trabalhada. Só prestar atenção nas unidades, porque o calor específico ele pode estar... Ele normalmente está em caloria por grama vezes graus Celsius. Aí a massa tem que estar em gramas, a temperatura tem que estar em graus Celsius. E a caloria e o calor vai ter que estar em calorias. Mas pode ser que ele esteja no sistema internacional. O que não é muito comum, mas pode acontecer. Que vai ser Joule por quilo vezes Kelvin. Então daí o calor ele vai ser em joules. Lembrando que 1 joule é igual a mais ou menos 4,2 calorias, né? Mas isso daqui ele normalmente dá para você. A massa vai ter que estar em quilos. E a temperatura vai ter que estar em Kelvin, mas a variação de temperatura em Kelvin é a mesma que em graus Celsius. Né? Então no final não faz... A temperatura não faz muita diferença. Mas a massa obrigatoriamente tem que estar em quilo. Então só tomar cuidado com as unidades. Então vamos fazer outro exemplo aqui. 2 metais X e Y, inicialmente a 20 graus Celsius, são fornecidos 100 calorias. Ao final, o metal X fica a 40 graus Celsius e o metal Y fica a 80. Quem tem maior calor específico e qual massa de ambos os metais deveríamos pegar para fazermos materiais com a mesma capacidade térmica?
Então, lembrando mais uma vez que o calor específico ele é específico de cada substância. Então, cada metal vai ter um calor específico diferente, que vai ser caracterizado, vai ser uma característica do metal, da substância. Então, não tem como ser igual. Então, a gente vai ter o calor específico X e o calor específico Y. Agora, a capacidade térmica, que é a massa vezes o calor específico, ela pode ser igual para materiais de ambos os metais, né? Se o calor específico é diferente, para a capacidade térmica ser igual, basta que a gente pegue massas que compense os calores específicos. Por exemplo, se o calor específico de um é 2 vezes maior que o do outro, a gente pega uma massa 2 vezes menor. E aí, um acaba compensando o outro e eles ficam com a mesma capacidade térmica. Então, o calor específico é uma propriedade, como o próprio nome diz, específica da substância. Não tem como duas substâncias diferentes terem dois calores específicos iguais. Mas a capacidade térmica não. A capacidade térmica tem como duas substâncias diferentes terem a mesma capacidade térmica. Basta a gente pegar massas diferentes que essa conta, que esse produto aqui dê igual. Né? Basta que esse produto aqui dê igual. Então basta a gente pegar massas diferentes que multiplicados com um calor específico dê a capacidade térmica igual. Bom, vamos fazer a primeira parte da questão, que não precisa nem fazer conta. Então a gente tem o metal X e o metal Y. Ele disse que inicialmente eles estavam à mesma temperatura, né? A temperatura inicial de ambos é 20 graus Celsius. Mas aí o que aconteceu? Foi fornecido para ambos uma quantidade de calor. A mesma quantidade de calor, né? 1000 calorias. Então foi fornecido para ambos 1000 calorias. E aí esses metais eles aumentaram a temperatura deles. Foram de 20, esse X foi de 20 para 40. E esse Y foi de 20 para 80. Então, perceba que aqui a gente tem um delta θ de 40 menos 20, 20. E aqui a gente vai ter um delta de 80 menos 20, 60. E aí a pergunta que ele faz é: qual calor específico é maior? O calor específico X do X ou o calor específico do Y? Então, daria para calcular esses calores específicos, né? Ele deu o Q, lembrando que quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes o delta θ. Ele deu o Q, ele deu M, aliás, ele não deu M, né? Não daria para calcular. Daria para calcular em função de M, né? Eu tinha achado que ele tinha dado M. Então não dá para calcular, tem que fazer de maneira qualitativa mesmo. Então como que a gente faria essa questão?
Qual que variou mais, a temperatura, o X ou o Y? É a primeira coisa que a gente tem que se perguntar. É só um adendo aqui. Eu acabei copiando o problema errado e faltou isso daqui. Senão não dava para resolver a segunda parte. Então, considere que eles têm a mesma massa, certo? Considere que os dois metais têm inicialmente a mesma massa, que eu vou chamar de M. Então, os dois metais têm a mesma massa inicialmente. Só para resolver a segunda parte a gente vai precisar disso. Porque para resolver a primeira parte, que é a qual tem o maior calor específico, nem precisava disso. Era só ver qual que aumentou mais de temperatura. Porque a quantidade de calor é fixa, é a mesma. A massa é a mesma. Então, se alguém aumenta a temperatura mais, vai ter um calor específico menor. Né? São inversamente proporcionais, calor específico e variação de temperatura. Então, é aquilo que a gente falou. Quanto maior o calor específico, maior é a inércia térmica, ou seja, mais dificuldade ele vai ter para variar a temperatura. Ele vai precisar de mais calor. Se os dois receberam a mesma quantidade de calor e têm a mesma massa, aquele que teve mais dificuldade e variou menos a temperatura é que vai ter o maior calor específico. Quem que variou menos a temperatura? O metal X, né? Então, o metal X tem um maior calor específico, ou seja, o que significa ter um maior calor específico? Significa que ele precisa de mais calor para variar a temperatura. Como os dois receberam a mesma quantidade de calor, esse variou menos. Então, o calor específico de X é maior que o calor específico de Y. Certo. Então essa parte aqui é para analisar, só não precisa fazer conta. Agora a segunda parte é qual a massa de ambos os metais vamos pegar para ter materiais de mesma capacidade térmica, né? Então eu vou construir, sei lá, um recipiente, um metal X e um outro recipiente com metal Y. Qual massa de X e qual massa de Y devo pegar para que esses recipientes tenham a mesma capacidade térmica? Certo? Bom, capacidade térmica é massa vezes calor específico. A gente não sabe o calor específico. A gente não sabe o calor específico deles. Então a gente precisava ter um jeito de descobrir, mas ele não deu a massa. Se ele desse a massa, bastava isolar C aqui nessa equação. Bastava isolar C aqui nessa equação e a gente dividia a quantidade de calor pela massa vezes a variação de temperatura. Mas a gente não tem a massa, né? Tem um dado faltando. Que a gente poderia fazer? A gente poderia achar o calor específico em função de M. E aí, como a massa é a mesma, daria pra gente ter uma relação entre os calores específicos de X e Y. Então, como que ficaria isso? Então, usando isso aqui, o calor específico de X vai ser igual à quantidade de calor fornecida, que foi 1000, dividido pela massa, vezes a variação de temperatura de X, que é 20. Quanto que dá isso?
1000 por 20 dá 50, né? 50 M. E a mesma coisa com Y. Calor específico de Y dividido pela massa vezes a variação de temperatura, que é 60. Quanto que dá isso? 1000 dividido por 60. Vai dar um número... Vai dar um número quebrado, mas é porque eu copiei errado aqui. Perdão. Ó, esse 80 aqui, na verdade, é para ser 100. Eu acabei copiando errado. Então o delta θ de y vai ficar 80, né, em vez de 60. Então, na verdade, isso daqui é 1000 dividido por 80, que dá 12,5. Bom, então a gente não achou os calores específicos, mas a gente achou uma relação aqui entre os dois, né? Porque M aqui é igual a esse M de cá. Então dá pra gente multiplicar em cruz aqui, vai ficar Cx vezes M igual a 50. Aqui vai ficar CY igual a 12,5. A gente tem aqui um sistema, né? E se você percebe que se a gente dividir essa equação aqui, se a gente dividir essa equação 1 por essa equação 2, se a gente pegar e dividir, essas massas aqui elas vão cancelar. E aí vai ficar... vou fazer aqui, ó. Se a gente dividir Cx por M por CY por M, vai ficar 50 dividido por 12,5. Aí essa massa com essa massa cancela. 50 dividido por 12,5 é 4, né? Então, eu achei que o calor específico X dividido pelo calor específico Y é igual a 4. O que significa? Significa que o calor específico de X ele é 4 vezes maior que o calor específico de Y. Tá? A gente não achou os valores, mas a gente achou que um é 4 vezes maior que o outro. Se um é 4 vezes maior que o outro, né, dá para fazer de cabeça até. Eu vou escrever aqui, mas dá para fazer de cabeça. Se a gente quer a mesma capacidade térmica, só que um é 4 vezes maior que o outro, a gente precisa pegar uma massa 4 vezes menor para compensar, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, 25 gramas de X e 100 gramas de Y, eles vão ter a mesma capacidade térmica. Por quê? Porque X tem um calor específico 4 vezes maior. Então a gente vai pegar uma massa 4 vezes menor para igualar, né? Para igualar
essas duas coisas. Mas quem não enxergou isso, dá para fazer aqui uma continha. Então ele quer que a capacidade térmica de X seja igual à capacidade térmica de Y. Então Cx vezes Mx tem que ser igual a Cy vezes My. Só que se a gente pode substituir aqui o Cx por 4Cy. Então vai ficar 4Cy Mx é igual a Cy vezes My. Tem C y dos dois lados. A gente vai achar que 4mx é igual a my. Então a gente precisa pegar uma massa de my que seja 4 vezes maior do que mx. Ou uma massa de mx que seja 4 vezes menor do que my. Por quê? Porque o calor de x é 4 vezes maior que o de y. Então, para compensar, a gente pega uma massa de y que é 4 vezes maior que x. E aí, uma coisa compensa a outra, as capacidades térmicas elas ficam iguais. Tudo bem? Bom, então é isso. O que é importante a gente guardar? Que, qualitativamente falando, que capacidade térmica é a inércia térmica de um corpo, né, a dificuldade que ele tem para variar de temperatura. Quanto maior a capacidade térmica, mais calor ele vai precisar para aumentar a temperatura. Porém, ela é uma propriedade extensiva, ela depende da quantidade. Então, ela não é específica da substância. Então, a gente vai fazer o quê? Dividir ela pela massa, a gente obtém um calor específico, que ela sim é uma propriedade intensiva, ela é específica da substância. Só que aí, o calor específico ele é diretamente proporcional à capacidade térmica. Então, quanto maior o calor específico, mais dificuldade, a mesma coisa da capacidade térmica, mais dificuldade ele vai ter para aumentar a temperatura, ele vai precisar de mais calor para aumentar a temperatura, certo? Que mais? E duas substâncias não tem como ter o mesmo calor específico, porque ela é específica de cada substância, mas a capacidade térmica dá para ter. Basta que a gente pegue uma massa que compense o calor específico. Então, como foi o caso aqui, a gente teve uma substância que teve um calor específico 4 vezes maior. Então a gente pegou uma massa 4 vezes menor para compensar. E aí a gente tem a mesma capacidade térmica. Tudo bem? Então espero que tenha ficado claro. Até a próxima.